Olá, boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, mais uma sexta-feira, estudando a Palavra de Deus e na sua companhia. Nós queremos nessa noite, nesse começo do nosso estudo dessa sexta-feira, mandar um abraço especialmente para você que nos assiste através da internet. Normalmente nós temos pessoas de quem nós citamos os nomes, mas hoje o abraço especial e a bênção especial de Deus sobre você que nos assiste a cada sexta-feira. Que Deus seja louvado por estarmos aqui. Estamos aqui nesse estúdio, tivemos uma semana um pouquinho tumultuada com a chuva que caiu em Curitiba. Se você mora em Curitiba, você também viveu isso. Tivemos dias quentes, frios e para comprovar, né, aquilo que a gente sempre fala, Curitiba só tem duas estações, o frio e a estação rodoferroviária. Mas isso é uma brincadeira com você, para a gente descontrair, para recebê-lo aqui nessa sala, numa audiência com Deus. E para isso nós vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus grande e santo que tu és. Louvado seja o teu nome, Pai querido, por tudo que tu tens feito na vida de cada um de nós. O fato de estarmos aqui com vida hoje, nessa sexta-feira, é fruto do teu cuidado, do teu amor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Clamamos a Ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós, sobre os Teus filhos que nos assistem através da internet, buscando entendimento da Tua palavra, buscando relacionamento contigo, Senhor. Que essa busca, Pai Santo, encontre respostas, porque a Tua palavra nos diz que todo aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Pai querido, vem estar conosco através do Espírito Santo, para que a Tua palavra se torne clara, compreensível e aceitável, Pai Santo. Nos cerca com os Teus anjos. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, na semana passada, nós introduzimos o estudo que nós vamos fazer nessa noite. Na semana passada, nós falamos sobre o dom de profecia. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas dando um outro enfoque. Nós vimos na semana passada que Deus não faz nada sem nos avisar, que Ele capacitou homens e mulheres com o dom de profecia, para que através deles a sua palavra pudesse ser escrita. Nós vamos, antes de entrar no assunto dessa noite, nós vamos assistir um testemunho da Edi Sai, uma pessoa especial, uma pessoa muito querida para mim, especialmente. Estudamos a Bíblia juntas, tenho muito carinho por ela, e ela manifestou o desejo de contar um pouquinho da experiência dela com Deus. Vamos assistir o vídeo. O meu nome é Edi. Em 2013, no final do ano, eu tirei 2 meses de férias, porque eu tinha férias acumuladas, e eu queria aprender mais sobre a Bíblia. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, mas eu não conseguia entender ela sozinha. E conversei com a minha filha, eu falei: filha, vamos buscar uma igreja para que a gente possa frequentar e para que a gente possa se batizar. A minha filha respondeu: a Igreja Adventista. Só que ela falou assim, não do coração, ela falou somente da boca para fora. E eu respondi para ela: olha, filha, a Igreja Adventista é muito difícil porque ela guarda o sábado. E paramos a conversa por aí. Mas depois desse instante, eu também orei bastante para que Deus me orientasse uma igreja para eu poder frequentar. Eu já havia frequentado outras denominações, mas em nenhuma delas eu havia sentido no meu coração que eu deveria segui-las e frequentá-las. Eu simplesmente ia
nessas denominações só para ver como que era a igreja, para conhecer a igreja. E eu senti vontade de descobrir mais sobre a igreja adventista, porque até então eu só sabia que ela guardava o sábado, não sabia como que era. Aí eu entrei nos sites, no YouTube, vi vários vídeos do preletor Samuel Ramos, vi a TV Novo Tempo, também o site da TV Novo Tempo, e comecei a pesquisar, a ver estudos bíblicos e comecei a gostar e vi muitos vídeos. E em dezembro mesmo eu já tomei a decisão de conhecer a igreja e de procurar uma igreja. Em dezembro eu já estava procurando uma igreja para poder frequentar, a igreja adventista. Em janeiro eu vim na igreja central de Curitiba e no dia 11 de janeiro eu participei do primeiro culto. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. E quando pediram para que a pessoa se identificasse, a pessoa que não era membro da igreja, eu levantei e disse que não conhecia e fui muito bem recebida. A partir daquele momento, eu me senti já participando da igreja. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me conscientizo que eu estou no lugar certo, onde Deus quis me conduzir. E quando eu cheguei aqui na igreja adventista, eu senti que a igreja era diferente, que as pessoas eram diferentes, eu senti muito amor nas pessoas, eu senti que eles estudavam a palavra de Deus desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu percebi que todas as pessoas que frequentam a igreja, todas elas estudam a Bíblia de forma assídua, bem diferente do que eu havia conhecido. E também percebi que as músicas eram diferentes, que os cultos eram diferentes. Então eu senti uma alegria muito grande e eu me identifiquei com essa igreja. Aí eu fui convidada ao batismo e dia 31 de maio eu me batizei. Eu percebi, frequentando os cultos da igreja adventista, de que o foco das pregações é a salvação. E eu constatei que realmente isso está correto, de acordo com a palavra de Deus, que nós devemos glorificar a Deus e adorar a Deus, guardar os mandamentos e seguir a palavra de Deus em sua totalidade. Você que está me ouvindo, eu gostaria de fazer um convite, que você continuasse a estudar a palavra, que você continuasse assistindo esse programa, Ligados na Palavra, que é um programa que ensina muito sobre as verdades bíblicas e que eu aprendi muito e a cada programa eu continuo aprendendo. Boa noite. Então, nós queremos agradecer a participação da Ede aqui conosco e queremos também mandar um abraço muito especial para o Mauro e para a Regiane. Regiane, você está fazendo falta aqui, viu, Regiane? Mas um abraço grande para vocês. Nós vamos entrar no estudo dessa noite, dando continuidade ao assunto da semana passada, lendo aquilo que está em 2 Timóteo 3,16, onde Deus nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Em Amós 3,7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguns desses textos, o segundo texto nós já lemos na semana passada, para introduzir o assunto de como a Bíblia foi escrita, de como a Bíblia chegou até nós. Deus, através do Espírito Santo, capacitou pessoas para escrever a sua palavra. Devido à onisciência de Deus, a capacidade intelectual infinita de Deus, né? Se Deus não tivesse usado esse método, para nós se tornaria muito mais difícil a compreensão da Bíblia. Então Deus usou instrumentos humanos e nós vimos que a linguagem é humana, mas a mensagem é divina. Só que quando nós vamos no livro de Daniel, quando nós estudamos o livro de Daniel, que é um livro extremamente profético, nós vemos o que Deus, lá no 6º século antes de Cristo, escreveu
para nos advertir, para nos alertar. Ele nos fala de um poder religioso simbolizado pelo chifre pequeno, que ele chama de chifre pequeno, um chifre que surgiria na cabeça de uma besta terrível e espantosa, de um animal terrível e espantoso. Ele diz que esse poder religioso faria o que está em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja, é um texto profético, com simbologia, e que fala de um poder religioso que blasfemaria contra Deus, perseguiria o povo de Deus e mudaria a lei de Deus, alteraria o sábado para o domingo e tiraria o 2º mandamento que condena o culto às imagens, a adoração de imagens, a idolatria. E isso tudo aconteceria em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em profecia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo corresponde a um período de 1260 dias. Tudo isso a gente calcula quando estuda a profecia. Você lembra que você já foi convidado para participar conosco aqui às terças-feiras, às 19h30, de um estudo de profecia. Então, nesse estudo, nesse grupo de estudos de terça-feira, a gente calcula todas essas profecias, a gente tem embasamento para tudo isso. Deus está falando de um período especial de 1260 dias, ou, como é um tempo profético, 1260 anos, que começa em 538 depois de Cristo, começou em 538 depois de Cristo, quando o imperador Justiniano deu amplos poderes através de decretos, deu amplos poderes ao papado. E esse poder se estendeu por 1260 anos. De 538 depois de Cristo, se somarmos 1260, nós chegamos ao ano de 1798 depois de Cristo. Esse é o período profético, 538 a 1798. A Igreja Adventista, ao estudar profecia, ela adota a linha de interpretação historicista, ou seja, a história confirmando a profecia. E quando nós vamos na história, nós vemos que isso realmente aconteceu. Em 538, Justiniano assinou decretos, dando amplos poderes ao papado, e em 1798, depois de Cristo, durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte comissionou um general dele, Alexandre Berthier, com a ordem de entrar em Roma e prender o Papa. Aí, naquele momento, cessou o período das 1260 dias, anos. Deus disse que esse poder, durante 1260 anos, iria se levantar contra Deus, blasfemando contra Deus, perseguindo o povo de Deus e mudando a lei de Deus. Isso por 1260 anos. Quando nós vamos em Daniel 8, porque no livro de Daniel, Deus usa o princípio da repetição para ampliação. Lá no capítulo 8 de Daniel, ele fala do mesmo poder, ele conta a mesma história, se referindo ao mesmo poder religioso, só que nesse texto que nós vamos ler agora, nós vamos ver que Deus nos diz que esse poder iria além. Ele não ia só perseguir o povo de Deus, ele não ia só blasfemar contra Deus, ele não ia só mudar a lei de Deus. Deus diz, Daniel 8, 12 a 13, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Até quando? Veja, Deus nos alertou, isso
o interessante é destacar que isso foi no 6º século antes de Jesus nascer. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Deus viu que isso ia acontecer, que esse poder lançaria a verdade de Deus por terra. E nós já estudamos aqui sobre a verdade. João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia nos diz que Deus Pai é a verdade, Deus Filho é a verdade, Deus Espírito Santo é a verdade e a lei de Deus é a verdade. Então, Deus nos diz que esse poder religioso lançaria a verdade, a palavra de Deus, por terra. Substituiria o divino pelo humano. No lugar de Cristo, colocaria pessoas, colocaria obras, sacrifícios, penitências, venda de indulgências, que ele faria isso e prosperaria. Seria um movimento religioso mundial. E aí, na visão que Daniel está tendo sobre esse assunto, é o anjo Gabriel falando para Daniel, aparecem mais 2 anjos e Daniel ouve um conversando com o outro e um pergunta para o outro: até quando? Até quando Deus vai permitir que isso aconteça? Aí vem a resposta. Veja, Daniel 8:14, e ele me disse, o 3º anjo responde, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, aqui nós temos aquele gráfico da profecia, da famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Já estudamos aqui, vimos que 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias. Dia em profecia são anos. E nós vemos pela resposta do anjo que levariam 2.300 anos para que a verdade fosse restaurada. Essa profecia dos 2.300 anos, ela se encerrou em 1844. A contagem de tempo começou em 457 a.C. e ela se encerra em 1844. Calculamos aqui essa profecia, você deve lembrar. Esse texto, nesse texto do verso 14, nós temos aqui Deus nos dizendo, através do anjo, que 2 acontecimentos iriam ocorrer. Deus está falando de restauração de verdade, da restauração da verdade, né, que havia sido lançada por terra e que em 1844 também o santuário seria purificado. E nós vemos então que nessa data, em 1844, 2 grandes acontecimentos iriam ocorrer, acontecimentos históricos, do ponto de vista espiritual e dentro do plano da salvação de Deus. Em 1844, mais especificamente em 22 de outubro de 1844, no céu começaria o juízo investigativo, onde Jesus está agora diante do trono de Deus, diante da arca, intercedendo por nós. Essa é uma ilustração muito bonita, porque ela é muito real, ela é verdadeira. Jesus, nesse exato momento, está com vestes de sumo sacerdote, diante do trono de Deus, intercedendo por cada um de nós e procedendo à primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. Ou seja, um inquérito está acontecendo lá no céu sobre a nossa vida. Mas, além do juízo no céu, em 22 de outubro de 1844, no cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, na terra também seria restaurada a verdade. Que verdade? Aquela que o chifre pequeno lançou por terra. A palavra de Deus, substituindo o divino pelo humano, colocando no lugar dos mandamentos de Deus, mandamentos de homens, né?
Deus começaria nessa data a resgatar tudo aquilo que o chifre pequeno, como instrumento de Satanás, havia lançado por terra, havia deturpado. Como que ele fez isso? Veja, tirou a Bíblia da mão do povo durante 1260 anos, na Idade Média. Eu vou voltar aqui 2 slides, me perdi um pouquinho aqui. A gente já encontra o slide, veja só. Durante 1260 anos, durante a Idade Média, chamada de Idade das Trevas, a Bíblia foi tirada da mão do povo. O povo ficou sem o referencial. E o que mais aconteceu? Além de tirar a verdade, o parâmetro que Deus escreveu para a nossa vida, todos aqueles que viviam de acordo com a palavra de Deus foram perseguidos e muitos foram mortos. A Bíblia foi amarrada em correntes nas prateleiras dos conventos e as pessoas ficaram sem ter referencial nenhum. E aí levou até 1844 para que tudo isso pudesse ser resgatado outra vez. Então, como é que Deus faria isso? Veja só. Lá em Joel 2, 28 a 31, Deus fala sobre o tempo do fim. E ele diz: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, Deus aqui está dizendo que, quando chegasse o tempo do fim, ele derramaria o Espírito Santo sobre os filhos fiéis dele, né, para que muitos fossem instrumentos dele outra vez, profetizando, trazendo mensagens de Deus. E ele descreve isso aqui, nesse texto, como sendo no tempo do fim e nos dando, inclusive, aproximadamente datas, porque ele fala do escurecimento do sol e da lua, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Isso aconteceu em 1780. Mateus 24, 29 também fala desse acontecimento como sendo um indicativo do início do tempo do fim. Coisas espetaculares, prodígios no céu começariam a acontecer. Como é que Deus derramou do seu espírito para que a verdade pudesse ser restaurada na terra? Qual foi o método que Deus usou? Como é que a Bíblia foi escrita? Apesar da Bíblia ter pelo menos 5 estilos literários, na Bíblia nós encontramos livros históricos, nós encontramos poesia, nós encontramos as cartas, os evangelhos, e encontramos também profecia, como o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, Isaías, Jeremias, são livros proféticos. Só que toda a Bíblia, mesmo tendo 5 gêneros literários diferentes, toda a Bíblia foi escrita através do dom de profecia, ou seja, Deus capacitou pessoas para quem ele deu sonhos e visões, e essas pessoas escreveram aquilo que Deus mostrou. Quando foi necessário resgatar tudo que Deus já havia escrito, que havia sido tirado da mão do povo, deturpado, adulterado os ensinamentos de Deus, Deus começou a levantar pessoas outra vez dentro do mesmo processo que ele havia usado para escrever a Bíblia. Ele usa agora para resgatar as verdades bíblicas. Veja, a Bíblia já estava escrita. Deus levanta homens e mulheres também
para resgatar o que já estava escrito. Não para escrever outra Bíblia, não para acrescentar alguma coisa, mas para resgatar, restaurar, trazer o povo de Deus de novo para a sua palavra. E ele começa esse processo através de alguns homens e mulheres sinceros, fiéis a Deus, fiéis leitores da Bíblia, homens fervorosos, homens de oração. E um desses foi Pedro Valdo, que nasceu em 1140 e viveu até 1217. Lá por volta do ano 1174, ele se converte ao cristianismo e ele se depara com a Bíblia, ele se maravilha com a Bíblia. Veja, 1174, 1176, um período de grande perseguição religiosa. E ele então começa a ler a Bíblia. Deus toca no coração desse homem para que ele leia a Bíblia. E ele, através das suas pregações, começou a ter seguidores, que são os famosos valdenses, que habitaram ali nas montanhas entre a Itália e a França, e ali eles pregavam a palavra de Deus. Estudavam profundamente a Bíblia. Como a Bíblia nessa época era proibida, eles copiavam textos bíblicos em pedaços de tecidos e depois saíam distribuindo para as pessoas aquilo que eles tinham copiado. Foram severamente perseguidos, muitos foram mortos, mas a regra deles, a Bíblia como única regra de fé, o parâmetro para a sua vida. Na sequência, Deus usou também John Wycliffe, de 1324 a 1384, um homem de Deus, que Deus fez dele um instrumento, um arauto do Evangelho, batalhando, pregando o retorno à igreja primitiva. Ele condenava profundamente o luxo dentro da igreja, o poder do clero, o trabalho da liderança da igreja interferindo nos negócios do Estado era amplamente combatido por Wycliffe. E ele pregava o retorno da igreja primitiva, o retorno à pureza do Evangelho, à simplicidade da mensagem de Deus. Na sequência, Deus usou John Hus, lá na República Tcheca. Deus levantou esse homem, que nasceu em 1369 e viveu até 1415, que se maravilhou também com a palavra de Deus, que pregou abundantemente num tempo em que isso era proibido pela igreja dominante. Tanto era proibido que John Hus foi martirizado em 6 de julho de 1415, foi queimado vivo. Mas mesmo quando as chamas já estavam subindo pelas suas roupas, ele proclamou ali naquele momento que a obediência dele era somente a Deus. Ele exortava as pessoas nesse sentido, que cada um de nós devemos obedecer somente a Deus. Depois, Deus usou também Jerônimo Savonarola, que batalhou bastante também pela reforma da igreja. A volta aos princípios cristãos puros, aquela igreja do primeiro século, aquela igreja estabelecida por Jesus aqui nesse mundo, também foi perseguido. Esse é um movimento, esses homens, Pedro Valdo, o seguinte que nós falamos, Wycliffe, Hus e Savonarola, foram os precursores da reforma protestante. E quando chegou em 1517, Deus levantou um outro homem, um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, quando aí sim começa efetivamente o movimento de reforma protestante. Aqui começam a surgir as igrejas protestantes,
Por que protestantes? Porque protestavam contra a igreja de Roma, a igreja dominante, a igreja que ensinava preceitos e mandamentos, dogmas de homens e não de Deus. Martim Lutero era um monge católico e ele se maravilhou quando se deparou com a Bíblia e enfatizou, foi um instrumento de Deus extraordinário, pregando a salvação pela graça. Como ele chegou a essa conclusão? Ele leu o livro de Romanos e ele ficou entusiasmadíssimo quando ele se defrontou com aquilo que estava escrito em Romanos 8, verso 1. Lá diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Lutero, por ser um padre católico, era dado a sacrifícios, a penitências, a pagamento de promessa. Quando ele leu o livro de Romanos, ele entendeu que não era dessa maneira que ele chegaria ao céu. Ele chegaria ao céu, assim como você e eu também, um dia estaremos no céu, porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus fez o sacrifício. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer ninguém andando de joelhos, carregando cruz nas costas, pedra na cabeça, pagando promessa. Jesus já fez o sacrifício. O que Deus quer de você e de mim hoje é a nossa entrega. É a entrega da nossa vida nas suas mãos. É a nossa obediência, a nossa aceitação e a prática dos seus ensinamentos. Quando Lutero se deu conta disso, ele escreve as 95 teses da justificação pela fé, ou seja, salvação pela graça de Deus. Veja só, como é que Deus trabalhou até aqui. Como Satanás, através do chifre pequeno, lançou a verdade de Deus por terra, desorientou os filhos de Deus, Deus começa gradativamente, pausadamente, a restaurar tudo aquilo que ele já havia escrito. Primeiro, através dos valdenses, ele traz o povo dele de volta para a Bíblia. Depois, através de Wycliffe, ele mostra a necessidade de obediência, de entrega a Deus. Depois, Hus, a mesma coisa, obediência a Deus. E assim ele vai, até que, através de Lutero, ele resgata a base de toda a Bíblia. Ele resgata o centro do plano de salvação. Salvação pela graça. Primeira doutrina, primeiro pilar da palavra de Deus que ele resgatou. E aí, Lutero prega muito sobre isso, estabelece pilares da reforma, enfatiza quando, num tempo em que o homem estava sendo exaltado no lugar de Cristo, onde a doutrina de Deus foi substituída por doutrina de homens, onde Jesus foi substituído por homens, por santos, pessoas pecadoras como você e eu, quando o sacrifício de Jesus foi substituído pelo sacrifício da missa, Lutero enfatizava somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e a glória, a adoração somente a Deus. Só Deus é digno de adoração e obediência. Inclusive, quando o apóstolo João estava tendo a visão do livro do Apocalipse, que está escrita no livro do Apocalipse, quando ele vê o anjo Gabriel, ele quer se ajoelhar diante do anjo e o anjo impede que João se ajoelhe diante dele e diz: de jeito nenhum, eu sou uma criatura como você, se ajoelhe, se prostre somente diante de Deus.
Porque só Deus é criador, só Deus é mantenedor, só Deus é salvador. Na sequência, Deus levanta um outro homem que nasceu em 1509 e morreu em 1564, chamado João Calvino. Ele, em 1534, aproximadamente, ele começa como um instrumento de Deus, estudando a sua palavra, o Espírito Santo dando sabedoria para esse homem de Deus. Ele começa a pregar também sobre a necessidade de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Como isso poderia acontecer? Através da oração, através do estudo da Bíblia, coisa que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Isso é vital para a nossa vida espiritual, isso é alimento para a nossa natureza espiritual. E ele pregava também a santificação, através de uma vida voltada para Deus. Aqui surge a igreja presbiteriana. É um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, João Calvino. E a verdade continua sendo restaurada. Veja, Deus mostrou, através de Lutero, a necessidade, ou melhor, Deus resgatou a doutrina da salvação pela graça. Através de Calvino, Deus resgata o ensinamento da necessidade de santidade, de uma vida com Deus, através da oração, do estudo da sua palavra. Depois, Deus levanta os anabatistas, que na realidade significa os rebatizadores, porque para esses, através de Conrad Grebel e Félix Mendes, lá por 1609, 1611, eles começam a pregar porque Deus mostrou para eles, para esses homens, na sua palavra, a verdade sobre o batismo por imersão. Porque até isso tinha sido adulterado por Satanás. Jesus, aqui nós temos uma ilustração do batismo de Jesus, foi assim que Jesus foi batizado, por imersão, porque batismo significa sepultamento. A pessoa precisa ser sepultada, submersa nas águas. E em idade adulta. Foi assim, esse é o verdadeiro batismo bíblico. E Satanás perverteu, começou a fazer batismo de crianças e jogando água na cabeça, batismo por aspersão. Deus restaura então, em 1609, 1611, através da Igreja Batista, Deus restaura a doutrina do batismo bíblico, do batismo por imersão e batismo de adultos, de pessoas conscientes, de pessoas que creem em Deus, de pessoas que se arrependem, que pedem perdão e que são ensinadas, fazem estudo bíblico para depois então serem batizadas. E assim, a tocha da verdade, ou seja, a verdade de Deus, a sua palavra, onde está aqui que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei de Deus é a verdade. Essa verdade Deus usou dezenas de homens e mulheres e ela veio através dos tempos, através dos séculos. Começou com Pedro Valdo, com Wycliffe, com Lutero, Knox, Newton, Isaac Newton, um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, na restauração da verdade, na pregação da palavra de Deus. Depois chegamos ao tempo de John Wesley, 1703 a 1791, quando então Deus usou esse homem, esse instrumento também poderoso nas mãos de Deus, para destacar a necessidade de se enfatizar o poder santificador de Deus. E ele prega sobre isso, sendo um pilar, sendo mais um ponto
restaurado da verdade de Deus, já no século XVIII. Aí, para finalmente, em 1782, 1849, viveu Guilherme Miller, um batista, um homem de Deus, para quem Deus mostrou a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Miller estudava a Bíblia de madrugada. Na época, né, não existia luz elétrica, com vela, escondido do pai, porque as velas eram caras, era a fonte de iluminação que eles tinham, e as madrugadas ele passava no sótão da casa dele, à luz de velas, estudando, se alimentando da palavra de Deus. E Deus o conduziu para Daniel 8. Aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós vimos aqui, e que nós já calculamos, um dos primeiros a calcular, para quem Deus mostrou, foi Guilherme Miller. Ele calculou a profecia, durante 2 anos ele refez todos os cálculos e levantou todo tipo de objeção. E ele chegou à conclusão, fazendo esses cálculos, calculando essa profecia, melhor dizendo, que Jesus iria voltar na primavera de 1843. Ele entendeu dessa forma a profecia. E ficou 13 anos em silêncio. E Deus começou a incomodá-lo, dizendo, vá e pregue ao mundo. E ele fez um acordo com Deus. Ele disse, Senhor, se é da tua vontade que eu pregue sobre isso, então manda alguém me convidar para pregar. Não levou meia hora, o primo dele, que era filho de um pastor batista, o tio de Miller, era um pastor batista, e o convidou para pregar na manhã seguinte na igreja local. E ele foi e pregou, achou que era coincidência, conversou com Deus novamente, recebeu outros chamados e dali para frente, nunca mais ele parou de pregar. A partir de 1831, Miller começou a pregar que Jesus voltaria a essa terra. O movimento cresceu, atingiu uma grande multidão, começou a ser chamado do movimento dos Milleritas, e esse movimento atingiu um número de 150 mil pessoas aproximadamente nos Estados Unidos. A cúpula desse movimento era de mais ou menos 2.000 pessoas, a liderança desse movimento. E aí, um outro Millerita, Samuel Snow, recalculou a profecia e chegou à conclusão que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. Veja só. Muitos acreditam que foram os adventistas que marcaram data para a volta de Jesus. Mas nessa época, 22 de outubro de 1844, a Igreja Adventista ainda não existia. Quem marcou data para a volta de Jesus foram os Milleritas. Dentro desse movimento dos Milleritas, existiam católicos, existiam batistas, metodistas, presbiterianos, diversas denominações, pessoas esperando o advento de Cristo, para 22 de outubro de 1844. Só que, na data marcada, o que aconteceu? Obviamente que Jesus não veio. Jesus não veio porque a profecia nos diz, lá em Mateus, a Bíblia nos diz em Mateus 24:36, que o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Só Deus é que sabe. Jesus como Deus também, obviamente, né? Mas não é revelado a nenhum homem. Eles estudaram a profecia, outra vez, nessa noite, se reuniram e a partir desse grande desapontamento de 1844, imagine você, quando chegou o 22 de outubro de 1844, os cemitérios estavam cheios,
as igrejas estavam cheias, tinha pessoas em cima de árvore, em cima de telhado, de pedra, esperando a ressurreição e a descida de Jesus, né? E a subida com os ressuscitados, os queridos que haviam morrido. Jesus não veio, o desapontamento foi extremamente amargo para aquela gente. Inclusive, existe uma profecia em Apocalipse 10 que fala desse desapontamento. Um pequeno grupo, nessa noite do dia 22 de outubro, se manteve fiel à palavra de Deus e passou a noite em oração para entender o que eles tinham interpretado errado. Eles sabiam, esse grupinho menor, que o erro não estava na Bíblia. O erro estava neles, na interpretação deles. E aí, Deus falando sobre esse desapontamento, no Apocalipse 10, ele diz assim, ele mostra o motivo de Jesus não ter vindo naquela data. Ele diz, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, era necessário, Jesus não tinha vindo na data que eles esperavam, porque o povo de Deus não estava preparado. Veja que em 1831, a maioria, agora, recentemente, a maioria das pessoas, a maioria dos filhos de Deus, não sabia nem que Jesus ia voltar. A maioria dos filhos de Deus ainda estava acreditando na salvação através de obras, substituindo o divino pelo humano, porque a verdade de Deus ainda não tinha sido restaurada. Lembre-se que através de Lutero, Deus resgatou a doutrina da salvação pela graça. Através de Miller, Deus resgatou, um pouquinho antes, através dos batistas, Deus resgatou a doutrina do batismo por imersão. E, finalmente, através de Miller, Deus pregou para o mundo inteiro que Jesus iria voltar. Mas faltava muito mais. Por isso ele diz, era necessário que se profetizasse outra vez, ou seja, que se pregasse a palavra de Deus outra vez, que se trouxesse o povo de Deus de volta ao rebanho, de volta à sua palavra, para que todos encontrassem na palavra de Deus o Cristo que salva. No início desse estudo, nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui conosco. E na presença do Espírito Santo, diante dos anjos de Deus que estão conosco aqui nesse estúdio, com você aí na sua casa, eu quero afirmar para você que a Igreja de Deus, o remanescente fiel de Deus nessa terra hoje, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como organização religiosa, como corpo de doutrinas, é a Igreja de Deus nessa terra. Eu não estou dizendo para você que só os adventistas serão salvos. Não é isso que eu estou afirmando. Nós sabemos que a salvação não vem pela placa da igreja, pelo nome da igreja. A salvação vem pela cruz do Calvário. Mas eu estou dizendo para você que Deus tem sim uma igreja nessa terra. E essa igreja hoje, a igreja do primeiro século, a igreja estabelecida por Jesus através dos apóstolos. Essa igreja hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não quer se unir a ela? Você não quer fazer parte da perseverança dos santos? Daquele povo que Jesus brevemente virá buscar? Daqueles que guardam os mandamentos de Deus, mas tem sim o dom profético também, através do qual foi restaurado a verdade aqui nessa terra. Ore sobre isso, converse com Deus profundamente sobre isso, porque Deus está te dando o privilégio, assim como Ele deu para mim há muitos anos atrás,
a oportunidade de ouvir o seu chamado e atender à sua vontade. Ore e pense sobre isso com carinho. Eu quero convidar você para estar conosco aos sábados pela manhã. Nós temos um culto de adoração a Deus, extremamente solene, muito bonito, santificado pela presença de Deus, todo sábado, 9 horas, aqui na Alameda, Dr. Carlos de Carvalho, número 400, e também uma outra programação que você não pode perder. Domingo, 19 horas, o Clamor da Meia-Noite, com o pastor Fernando Iglesias. Ele está falando sobre o mundo dos espíritos, uma programação muito especial. Que Deus abençoe você e a cada um de nós. Vamos orar para nos despedirmos. Pai querido que estás nos céus, Tu nos mostrastes essa noite, Senhor, mais uma vez, o Teu povo fiel, o remanescente fiel. Tu tens nos mostrado ao longo desses estudos na sexta-feira que a Tua igreja tem características especiais. Ela guarda os mandamentos, ela tem o dom profético. Nos ajuda, Pai Santo, a atendermos o Teu chamado, que está lá no Apocalipse 18, quando Tu nos dizes que se a igreja que nós frequentamos não tem essas características, nós devemos sair de lá, porque não existe, não pode existir comunhão entre luz e trevas, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos faz humildes diante de Ti, Pai querido. Nos mostra, confirma para nós a Tua vontade e a Tua verdade, para que ela prevaleça na vida de cada um de nós. Abençoa esse Teu querido que nos assiste através da internet. Abençoa cada um de nós aqui também. Permanece conosco ao longo dessa semana, em nome e por amor de Jesus. Amém. Veja, você é um filho querido de Deus. Você vale tanto para Ele, você é tão privilegiado por Ele, que Ele te mostrou todas essas coisas essa noite. Ao nos despedirmos agora, continue conversando com Deus. Pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Nós nos encontraremos na próxima sexta-feira, quando nós vamos estudar sobre as mensagens dos 3 anjos, que estão lá em Apocalipse 14. Até lá, que Deus permaneça em você, que você permaneça com Ele, que Deus te cuide, te proteja, te abençoe. Até a próxima sexta, quando esperamos você, Jesus e eu. Até lá. Boa noite.